Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. A militância política canhota nas novelas. Esse é o tema que eu vou apresentar aqui. Na verdade, eu quero iniciar uma série sobre as novelas brasileiras, que eu acho que não tem nada de alienador nisso, muito pelo contrário, eu quero identificar a vida inteligente que existe nas novelas brasileiras. Porque, sim, as novelas podem ser um mecanismo de alienação. Longe de mim não reconhecer isso. Mas dependendo do autor e do enredo da novela, pelo menos pode estar inserido no roteiro um conjunto de informações que servem para conscientizar as pessoas. Então é importante a gente considerar que muitas novelas serviram para denunciar certos abusos da classe política e o elitismo que é peculiar no nosso país. Bem como também a concentração de renda, a desigualdade socioeconômica. E eu vou explicar aqui nesse vídeo inaugural dessa série o porquê disso tudo, tá certo? Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, quer se certificar do like, assiste o vídeo até o final. E se achar que ele merece um joinha, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, a militância política canhota nas novelas, eu estou me referindo à militância de esquerda, né? Ou pelo menos militância progressista, você pode chamar da maneira que melhor lhe convir. De qualquer forma, claro que existem mais autores, eu vou citar alguns desse vídeo inaugural, porque eu quero começar essa série da militância política nas novelas depois do processo eleitoral, porque eu estou muito atarefado com a minha candidatura à vereança em Volta Redonda, então não dá para eu investir nessa série. Também tem a série Eleições 1989, que terão por consequência um curso que eu irei oferecer no nível para membros fidelizados aqui do canal. O Eleições 1989, semana que vem eu devo fazer um novo vídeo, esse vídeo, se eu não me engano, será o antepenúltimo da série, tá certo? Mas voltando ao assunto desta série inaugural aqui das novelas. Pois bem, eu vinha falando, né, as novelas serviram muito para alienar as pessoas, mas também muitas novelas serviram como mecanismo de conscientização popular. Nós temos que reconhecer isso. Autores como Dias Gomes, Agnaldo Silva, Gilberto Braga e Glória Pérez serviram para abrir as mentes das pessoas, dependendo das novelas que eles escreveram. Porque, por exemplo, a Glória Pérez teve novelas extremamente politizadas e também novelas que alienaram muito. O Agnaldo Silva a mesma coisa, ele teve novelas que tiveram alto nível de crítica política e social e novelas que não acrescentaram em nada nessa conscientização, muito pelo contrário, serviram como mecanismo de alienação. O Gilberto Braga também mostrou muita coisa da nossa realidade social e não só fez críticas, como também em alguns momentos derrapou, também mostrou coisa que não estava em consonância com a realidade. E o Dias Gomes, na minha opinião, eu vou começar com ele, e o primeiro vídeo da série, né, depois desse inaugural, nós vamos ter um primeiro vídeo que eu vou falar da novela Roque Santeiro, tá? Então o Dias Gomes, para mim, foi o autor, pelo menos da Rede Globo, que mais politizou nas suas novelas. Foi aquele que mais conscientizou pessoas. Claro que nem todas as novelas do Dias Gomes foram grandes elementos de conscientização, mas nós temos novelas centrais que serviram como mecanismo de desalienação popular. Tá? E o Roque Santeiro, muito. Até porque essa novela inspirada na peça O Berço do Herói, que Dias Gomes escreveu anos antes, ela era para ter sido televisada em 1975. Ou seja, a novela Roque Santeiro era para ter sido colocada na grade de programação da Globo em 1975. Né? Ela deveria ter passado nesse ano, mas devido à censura federal, né, a ditadura, né, estava ainda em alto vapor, e acabou essa novela sendo proibida, censurada pela ditadura.
né? E ela tinha até um nome extenso, não me lembro agora, né? A esplendorosa história de Roque Santeiro e a sua viúva e etc. A viúva, no caso, era a viúva porcina. E na primeira versão, que foi censurada pela ditadura, você tinha o Lima Duarte mesmo como senhorzinho Malta, representando o coronel, né, padrão do Nordeste, aquele coronel identificado com a política da cidade, que alimentava uma série de mentiras para poder se consolidar no poder, e ele dialogava com várias frentes, tanto a frente política, ele normalmente dava sustentação política para o prefeito, que era manipulado por ele, né? Ele era, no caso, o cara que manipulava o boneco de ventríloco. O boneco de ventríloco era o prefeito, né? O Florindo Abelha. E tinha, no caso também, a relação com o padre conservador, se eu não me engano era padre Hipólito, se eu estiver falando o nome errado, me corrijam. Então você teve uma primeira versão, a viúva porcina era a Beth Faria, na época ela era um referencial de atriz protagonista, e acabou que a novela foi censurada. Teve 20 capítulos gravados, né, e o Daniel Filho e o Boni se viram obrigados, junto com o autor Dias Gomes, a acabar com as gravações, né? A novela foi extinta naquela ocasião, e aí você teve 10 anos depois, já no processo de redemocratização, em 1985, a segunda versão, que foi um grande sucesso de audiência, foi a novela mais vista da história do Brasil, e teve só o capítulo final teve 90 pontos de audiência, e na média a novela teve mais de 50 pontos, chegou a 70 pontos, dependendo da semana. Então era uma novela em que a população brasileira parava em frente ao sofá, ali em frente à TV, lá no sofá, para assistir, né? O povo parava para poder acompanhar a novela, tá certo? E, no caso, antes de terminar o vídeo, eu queria deixar aqui uma questão para vocês. A segunda versão, acredito que a maioria da audiência tenha assistido, né? A maioria da audiência aqui do canal. Pelo menos aqueles que têm ali de 40 anos para cima, né? Eu, na época da novela, tinha 6 anos, me lembro vagamente, mas depois teve reprises, né, da novela. Foi um grande sucesso de audiência, e se em 1975 Dias Gomes ele veio, né, para apresentar uma novela extremamente polêmica, né, com alta dose de sarcasmo e de crítica política, em 1975 não foi diferente, só que ele fez de uma maneira que acabava denunciando certos preconceitos, estereótipos e estigmas sociais que vigoravam naquela época, que perduraram mesmo após a ditadura. Porque 1975 era uma ditadura simbólica ainda. Politicamente já não era uma ditadura. Porque quando acaba o governo Figueiredo, é eleito Tancredo Neves, ele não assume, e assume José Sarney, você já tem ali um processo de transição. E para mim a democracia ela só consegue se consolidar, pelo menos em maior parte, com a Constituição de 88. Aí sim, dali para frente há uma democracia, ainda que muito machucada. Mas nesse processo de transição você ainda tem uma ditadura disfarçada, tanto que você ainda tinha censura. Muitos capítulos e cenas de Roque Santeiro na segunda versão foram censurados. E você tinha o senhorzinho Malta, que era o estereótipo do coronel que tinha relações com a religião, né, no caso com a igreja da cidade, com os políticos da cidade, com os grandes empresários da região onde ele morava. E era o cara que realmente comandava a cidade, que ajudou a alimentar a farsa do Roque Santeiro, né? A chamada sacralização da imagem. O Roque Santeiro supostamente teria morrido, mas na verdade ele estava vivo, que foi vivido, no caso, na segunda versão, pelo José Wilker, né? Já falecido, excelente ator e crítico de cinema. E foi uma novela, eu não vou entrar em detalhes, vou terminar o vídeo, porque eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre a novela. Né? Mas, só pra gente fechar, foi uma novela que teve grande sucesso e que desmascarou os podres que existiam na sociedade brasileira naquela época. Os preconceitos e pré-julgamentos, né? O choque de visões entre o padre conservador e o padre socialista. O padre consciente, que era vivido pelo Cláudio Cavalcante, também saudoso ator, se não me engano, Padre Albano, que vivia um romance
polêmico, escondido com a Lídia Bronde, que era a filha do senhorzinho Malta. Então, tinha o prefeito hipócrita, que era o Florindo Abelha, vivido por Ari Fontoura na segunda versão, que era o boneco de ventríloco do senhorzinho Malta, porque ele, na verdade, todas as medidas que ele implementava na cidade eram medidas impostas pelo senhorzinho Malta, que como coronel era quem comandava a cidade de fato e comandava a farsa do Roque Santeiro. Tiveram que esconder o Roque Santeiro para não desconstruir a farsa, certo? E também você tem ali uma série de tipos, né, estereotipados na cidade, né? Você tem ali o guia que apresentava o Roque Santeiro para os turistas e que ajudava a fomentar a economia da cidade, e a maior parte do resultado dessa arrecadação ia para o bolso do senhorzinho Malta, né, que enriquecia em cima da farsa, tá certo? Você vai ver ali uma série de preconceitos desnudados, você vai ver uma relação polêmica entre a viúva porcina e o seu capataz, vários casos de racismo ali, várias situações que você vai identificar no decorrer dos capítulos da novela. Você vai ter ali homicídios que foram encomendados pelo senhorzinho Malta, né, em que ele participa direto ou indiretamente. Muitas pessoas são mortas na novela e sempre o senhorzinho Malta tem uma relação direta ou indireta com as mortes, né? Eu já falei da questão dos padres, né, do padre conservador com o padre progressista, né, Padre Hipólito versus Padre Albano, Paulo Gracindo versus Cláudio Cavalcante. E tem uma última coisa que eu não estou me lembrando, talvez eu me lembre. Ah, sim, tinha o Zé das Medalhas, que era o estereótipo padrão do ganancioso que se alimentava das mentiras do coronel, do prefeito, do padre conservador, para manter uma imagem que não estava em consonância com a realidade, tanto que ele agredia a sua esposa, agredia fisicamente e moralmente. Era uma agressão também de tortura psicológica. A esposa dele era a Cássia Kiss, e o Zé das Medalhas era vivido também pelo saudoso e brilhante ator Armando Bogos, na minha opinião, um dos maiores que existiu. Então, gente, eu apresentei aqui o início dessa série. Depois que passar o processo eleitoral, eu vou dar continuidade. E Roque Santeiro de Dias Gomes, o comunista da Globo, segundo aqueles que, na censura, lidavam com a emissora, né? Para mim, o mais brilhante autor de novelas que existiu na Globo, pelo menos nas suas primeiras décadas. E, no caso, eu vou falar do Roque Santeiro e de todas as hipocrisias, estereótipos e preconceitos existentes naquela grande obra que nós tivemos na televisão brasileira. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo e comentem, por favor, sobre essa nova série que eu quero iniciar aí, discutindo as novelas do Brasil e os aspectos conscientizadores delas. Ok, gente? Um abraço a todos.